Olá, eu sou J. Antônio Cirino e esse é o nosso canal e podcast para discutir temas essenciais relativos à comunicação, qualidade, segurança do paciente e como que tudo isso pode interagir e fazer melhorias para o processo em saúde. Hoje nós vamos ter um tema muito importante relacionado a como a gente pode integrar as fontes de melhoria na saúde. Como que nós podemos trazer todas as informações, os dados e o conhecimento que é gerado para desenvolver melhorias, reduzir desperdícios e fazer com que tudo isso possa impactar positivamente os pacientes e também as outras pessoas que estão envolvidas, como os profissionais e a própria sociedade. Nesse sentido, é importante relembrar uma frase que eu adoro do Taishi Ono, que coloca que onde não há padrão, não pode haver melhoria. Então, quando a gente está falando sobre as fontes de melhoria, é justamente para que a gente possa fortalecer essa padronização e, por meio dessa padronização, entender o que nós devemos fazer e qual a melhoria que pode ser executada a partir daí. E tem uma questão muito importante também que o Juran, ele coloca na sua trilogia ali para a gente pensar a qualidade, desde o planejamento da qualidade, o controle da qualidade e a melhoria, o aperfeiçoamento dessa qualidade. Então, essas fontes de melhoria, elas são uma parte essencial para que eu possa pensar ali o controle da qualidade, mas eu só realizo de fato essa terceira etapa, essa terceira dimensão do que Juran chamou de partes aí, né, de desenvolvimento e execução da qualidade, quando eu uso essas informações para executar efetivamente melhorias nos meus processos. Nesse sentido, eu preciso compreender que eu tenho diversas fontes de melhoria, desde as notificações de eventos adversos, também, por exemplo, as informações que eu recebo no serviço de atendimento ao cliente, o serviço de atendimento ao usuário ou ouvidoria, são também informações que podem ser entendidas como fonte de melhoria. Os processos jurídicos, possíveis situações de judicialização também são informações importantes que podem ser entendidas como fonte de melhoria. Avaliações internas, auditorias de risco, todos esses momentos de blitz e auditorias clínicas que são realizadas dentro da instituição também podem ser visualizadas como uma fonte de melhoria. O código de conduta ética, e por meio dele, canal de denúncias, canal de integridade ou qualquer outro canal que fortaleça ou que receba informações com relação aos padrões de conduta ética dessa organização de saúde, também são uma fonte de melhoria. E, por fim, nós podemos pensar, além de tantas outras, as comissões. As próprias comissões estratégicas, obrigatórias, institucionais, elas são fontes de informação importantes para que a gente realize melhorias no dia a dia da organização. Então, esse pacote de instrumentos, tanto por meio de formulários como por meio de informações de percepção dos usuários, dos pacientes, dos colaboradores, vão servir para que a gente realize melhorias. Mas uma questão muito importante para que a melhoria contínua seja realizada por meio de ciclos de PDSA e por outras tantas ferramentas é que a gente consiga fazer com que essas ferramentas estejam integradas. Então, o foco da nossa discussão aqui hoje é justamente para que a gente consiga pensar, refletir formas de tornar cada uma dessas fontes de melhoria integradas umas com as outras, para que a gente tenha uma sinergia entre essas informações. Então, além de termos informações, por exemplo, sobre um evento adverso, por meio da notificação do evento adverso, a gente consegue ali conectar e integrar com talvez uma reclamação que foi feita na ouvidoria e a gente consegue ter uma outra percepção daquele mesmo evento. E ao mesmo tempo, caso essa situação seja judicializada, o próprio processo jurídico serve também como informação para que a gente possa juntar todas essas peças e consiga fazer uma análise mais aprofundada e completa da situação para que a gente realize as melhorias que são importantes para esse processo. Então, cada uma dessas nossas fontes de melhoria precisam ser diagnosticadas, como elas estão atualmente, qual é o cenário atual desses nossos mecanismos de melhoria e depois que nós entendermos o início, meio e fim de como elas têm funcionado, fazer então uma proposta de como integrá-las, como conectar cada uma dessas fontes de melhoria. Então, como que a equipe do jurídico, por exemplo, vai sinalizar e para qual setor vai sinalizar e de que forma
possíveis processos jurídicos com pontos ali de melhoria para processo. Qual é o canal? Qual é o formato que isso vai ser executado? E também como que essa ouvidoria ou serviço de atendimento ao cliente vai receber essas informações e vai fazer ali uma análise do que pode ser compartilhado com o fluxo de notificação de evento adverso. Cada um desses nossos mecanismos precisa ser analisado, conectado e alinhado entre todos os envolvidos para que a gente tenha uma melhoria que seja de fato integrada, para que ela seja desenvolvida de uma forma em que todos participem ativamente desse processo de construção. Primeiro, de uma informação de qualidade, para que tenhamos ali informações suficientes para se realizar uma análise, uma verificação da situação que foi ocorrida e também depois que eu tenho as informações suficientes para que eu consiga realizar essa análise bem aprofundada, utilizando ferramentas que são factíveis para essa instituição, que são viáveis para essa organização de saúde e a partir dessas ferramentas eu consiga propor efetivas melhorias e elas sejam executadas diariamente na organização. Porque todas essas fontes de melhoria, elas servem principalmente para que eu tenha uma noção, uma percepção e a clareza do que eu preciso melhorar. E não adianta eu querer fazer uma melhoria e depois não compartilhar com os envolvidos. Então as pessoas que porventura tenham acesso aí às informações relativas a eventos adversos e tudo mais, nós temos que planejar e pensar como nós vamos conceder feedback, dar transparência às pessoas, às partes interessadas sobre as melhorias que nós executamos. O mesmo vale para todas as outras fontes de melhoria. Nós precisamos retroalimentar, atualizar as pessoas que trouxeram as informações para essa fonte de melhoria, o que nós executamos de modificação, de mudança positiva em nosso processo a partir daquela contribuição que foi realizada. Bom, esse é um dos nossos assuntos. Convido você a se inscrever e a participar ativamente das nossas publicações, do nosso conteúdo do canal e podcast. Muito obrigado pela sua atenção.